gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu faço todo ano antes do Enem, que eu acho que é um vídeo super importante sobre como aproveitar bem o tempo de prova, né? Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, o Enem é uma prova não só de conteúdo, mas o Enem também é uma prova de resistência, né? Não é qualquer um que consegue ficar 5 horas e meia sentada fazendo prova. Então assim, a gente tem que ter técnicas, né? Tem que ter estratégia pra administrar esse tempo, porque 5 horas, 4 horas é muito tempo, só que assim, pra fazer aquele tanto de questão acaba que não é tanto tempo assim. Então eu vou passar dicas pra vocês administrarem esse tempo, pra vocês saberem o que fazer antes, o que fazer depois, como conseguir fazer o Enem inteiro no tempo previsto de prova. Então assim, basicamente o grande segredo desse vídeo é você saber definir bem as suas prioridades, né? Porque assim, eu pelo menos não consigo fazer o Enem inteiro no sentido de eu não consigo fazer a questão, verificar, passar no gabarito, cada uma dessas fases em todos os dias do Enem. Tem dia, por exemplo, no dia de linguagens, que não, às vezes não dá tempo, eu tenho que fazer uma questão e passar ela direto pro gabarito. Enfim, eu sei disso porque eu fiz vários simulados de Enem, então eu sei que muitas vezes, dependendo se a prova estiver mais difícil e tudo mais, eu não consigo revisar cada questão, não consigo passar mais de uma vez pela prova. Então assim, o foco é a gente saber o que é mais importante, sabe? O saber, assim, pode ser que você não consiga fazer tudo, mas o objetivo é conseguir, mas pode ser que você não consiga fazer tudo, mas o mais importante você vai conseguir fazer. Então assim, comece pelo que você acha mais fácil. Por quê? Por dois motivos. Primeiramente, porque se você começa pela matéria que você acha mais fácil, você fica mais motivado para fazer a prova, porque você começa vendo questões que você sabe resolver, que você tem uma ideia. E o segundo motivo é que, assim, começando pela matéria que você tem mais aptidão, mais habilidade, você não erra questão boba por cansaço. Porque muitas vezes as pessoas preferem começar pelas questões que acham mais difíceis, né? Eu, por exemplo, gostava de começar fazendo a prova de matemática, sendo que eu não sou boa em matemática. E aí depois eu chegava na prova que eu tinha mais habilidade e eu tava cansada. E por causa do cansaço, eu errava questões que eu não erraria se eu tivesse com energia, se eu tivesse no início da prova, se eu tivesse mais concentrada, se eu tivesse mais atenta, né? Porque a realidade é que no final da prova, passou da questão 50, você não sabe mais o que é seno, o que é cosseno, você não sabe se é a prova de história ou de geografia, você já perdeu o fio da meada. Então assim, o foco é fazer o que você é bom antes pra você acertar o máximo possível daquilo que você tá mais preparado pra acertar. Outra prioridade também que vocês têm que ter noção é fazer primeiro o que dá mais pontos, né? Eu falei no meu vídeo sobre as matérias que mais caem no Enem. O que mais dá pontos são, primeiro, a redação. A redação é a prova mais importante do Enem. Matemática, das ciências da natureza são a biologia e a química, depois a física, que o Enem considera a física mais difícil, e na prova de humanas todas têm basicamente o mesmo peso, mas eu sempre puxo o saco pra história. Mas então assim, comecem pelas matérias que dão mais pontos, especialmente a redação e a matemática. Então a minha dica é, no primeiro dia sempre comece pela redação e no segundo dia comece pela matemática, porque lembrando, no primeiro dia de prova do Enem, no primeiro domingo do Enem, a gente tem as provas de linguagens, humanas e a redação, então a dica é começar pela redação, e no segundo dia do Enem a gente tem matemática e ciências da natureza, então começa pela matemática. Outra dica assim que parece ser boba, parece ser uma coisa que nem vai ajudar, mas na verdade ajuda sim, é você ler as questões com calma. Eu gosto de sempre fazer a prova, a gente faz com caneta, né? Sempre que eu leio as questões eu marco coisas importantes, especialmente na prova de matemática. Sempre que você vê números, fórmulas, circula com a caneta na hora que você estiver lendo o enunciado, porque é muito melhor você ler o enunciado uma vez com calma do que você ler correndo e depois ter que ficar voltando várias vezes no enunciado, perder tempo, ou pior ainda, você ler correndo, errar a questão de bobeira. Então leia uma vez com calma, circule as coisas mais importantes e vai assim, acaba que no final você poupa tempo quando você lê uma vez só, com calma, na paz, pra pegar todas as informações necessárias. Outra dica também que é bem óbvia, mas é bem importante, é você, na medida do possível, porque eu sei que é desesperador, não entrar em pânico, fica tranquilo, porque assim, no momento da prova, não tem nada que o estresse possa te ajudar, sabe? Não é como se você tivesse estressado um dia antes da prova, quando ainda dá tempo de você revisar, ainda dá tempo de você dormir bem pra acordar preparado no dia seguinte. Na hora da prova, seu estresse não pode te ajudar em nada, sabe? Não adianta ficar estressado pelo que você não estudou, pelo que você não
fez, porque você não dormiu bem, porque você tá cansado. Não tem nada a ser feito, você só tem que fazer a prova. Então, na hora da prova, afasta todos esses pensamentos e foca só nas questões, sabe? Não adianta, na hora da prova, não adianta ficar pensando em outras coisas, no que você poderia ter feito. Ah, se eu tivesse estudado 1 hora a mais por dia. Não é o momento de se preocupar com essas coisas. Então, não entre em pânico e não se desespere. Outra dica também é, você não tenha dó de fazer algumas pausas pra refrescar as suas ideias, sabe? Principalmente se você, assim como eu uso óculos quando eu faço prova, porque eu tenho dificuldade pra ler. Então, assim, pra mim, fazer pausas no meio da prova é muito importante, sabe? Pra olhar pro teto, pra olhar pela janela, pra descansar a minha visão. Eu também faço pausas pra beber água, né? Pra fazer o lanche que você pode levar pro Enem. Assim, isso são coisas que me ajudam a aproveitar o tempo, porque são alguns minutinhos que eu perco pra me dar um gás e voltar a fazer a prova. Então não tenha dó de fazer pausas curtas pra você melhorar o seu desempenho assim que você voltar. Outra dica também, já que a prova ainda não chegou, é quando você for fazer algum simulado, né? Se você ainda for fazer algum simulado até o dia da prova, você cronometra mais ou menos o tempo que você leva pra você deixar esse tempo no dia do Enem. Não é pra você fazer a prova com pressa, é só pra você ter uma noção de, por exemplo, eu levo 2 horas pra fazer redação, eu demoro pra fazer redação, mas vou deixar 2 horas separadas pra eu não entrar em desespero pensando, oh meu Deus, são 4 horas da tarde e eu não terminei a redação ainda. Então, se acalma, não se preocupe porque você está preparado para demorar para a redação. Eu acho importante quando a gente faz simulado você cronometrar o tempo para você saber do seu desempenho, sabe? Para você não se desesperar, para você ter uma noção de quanto tempo que você deixa para cada matéria. Outra dica também é você fazer uso da lei do máximo possível. Eu sou grande fã dessa lei, né? Eu já compartilhei com vocês o que é a lei do máximo possível. Você determina um tempo e nesse tempo você faz o máximo que você conseguir de alguma coisa. Eu gosto muito de fazer isso na prova de matemática, porque assim, matemática são muitas questões, é muito raciocínio, aquela coisa, né? Eu, Débora, fico muito cansada fazendo a prova de matemática. Então, eu tenho muita preguiça, eu tenho muito assim, minha cabeça já tem preguiça só de pensar em fazer 40 questões direto de matemática. Então, o que eu faço no Enem é, eu marco um tempo, eu marco 15 minutos e determino que nesses 15 minutos eu vou fazer o maior número de questões possível de matemática. Passou esses 15 minutos, eu vou fazer alguma questão de biologia, alguma questão de química, alguma coisa mais tranquila e depois eu volto pra matemática. Isso pode ser uma coisa que te ajuda e me ajuda muito também na redação. Porque assim, um problema que a gente tem na hora da redação é que muita gente fica com medo, né? Ou então se depara com um tema que não sabe muito bem e aí perde muito tempo simplesmente pensando o que eu vou falar sobre esse tema, eu não sei nada sobre esse tema. Então assim, uma coisa que eu gosto é, quando eu recebo a prova, eu leio a redação e marco 5 minutos pra eu ficar pensando, pra eu anotar, li um livro que fala sobre esse tema, vi um filme sobre isso, alguns minutos realmente só pra eu ter um momento assim, onde eu tô parada só pensando no tema da redação. E quando esse tempo acaba, você para imediatamente e vai fazer outra coisa, vai fazer questão, vai trabalhar no esqueleto da sua redação, não fique parado. Então isso é algo que me ajuda muito, não só pra eu ter um tempo pra pensar, mas também pra eu não extrapolar o tempo. E a última dica é o que eu faço pra casos de desespero, tá, gente? Porque não tem problema você não conseguir fazer a prova no tempo, porque, assim, a maior parte das pessoas realmente não conseguem. Eu, por exemplo, não consigo. Então, assim, pra casos de desespero, quando o tempo estiver acabando e você vê que não vai dar tempo de fazer tudo, o que você faz é, ao invés de verificar a prova, você faz a questão e marca direto no gabarito. Nunca faça isso com a redação, ok? Se tiver perdendo tempo, você deixa a prova inteira em branco, mas faz a redação. A redação é o mais importante do Enem, a redação é a maior chance que a gente tem de tirar 1000, a redação é a coisa que mais vai valorizar ou cair a sua nota. Então, foco na redação, não faz a redação de qualquer jeito. Mas se faltar tempo, faz a questão e passa direto no gabarito. Porque eu, Débora, eu gosto muito de fazer a questão, depois revisar a prova e ir passando, né? Pra verificar cada questão. Se não for dar tempo, passa direto pra garantir que pelo menos a maior parte das questões você vai fazer. Então, em caso de desespero, não se desespere porque agora a gente tem um plano. E por fim, não tenha dó de passar pelas provas mais de uma vez, sabe? Se você quiser, se você for o tipo de pessoa que gosta de passar o olho na prova pra ver quais questões são mais fáceis, fazer as fáceis, depois voltar, passar o olho, ver quais são mais difíceis, fazer as mais difíceis, não tem problema nenhum, eu faço isso especialmente na prova de matemática. Mas a pergunta é,
como que a gente identifica, né, se uma questão é fácil, se uma questão é média ou se uma questão é difícil? Porque o Enem, eu não sei se vocês sabem, o Enem valoriza mais as questões fáceis. As questões fáceis valem mais pontos do que as médias e as questões difíceis valem pouquíssimos pontos. Inclusive, muitas vezes, quando a gente erra muitas questões fáceis e acerta uma questão difícil, acaba que a nossa nota cai porque o Enem entende que a gente tá colando, né? Se a gente errou o fácil e acertou o difícil, é porque a gente colou, é porque tem alguma coisa errada. Então, isso é bom, isso é algo positivo. Por quê? Porque nós sabemos mais as coisas fáceis do que as coisas difíceis, né, gente? Se uma coisa é difícil, menos gente vai saber. Se uma coisa é mais difícil, menos gente vai dominar. Pelo menos pra mim, se uma coisa é difícil, eu dificilmente vou saber. Então, isso é extremamente positivo. E como que você descobre se uma questão é fácil, média ou difícil? Simplesmente leia a questão e analisa. Se você sabe fazer a questão, se você sabe mais ou menos como fazer a questão, ou se você sabe fazer a questão, mas é uma questão trabalhosa, se você não sabe fazer a questão, ou se ninguém no mundo, no universo, sabe fazer a questão. Por quê? O que cada uma dessas categorias significa? Se você olha para uma questão e de cara você já sabe o que fazer, você já sabe, tá falando de Revolução Francesa, é para usar a fórmula do cilindro. Se você já olha e sabe de cor, de cara, é porque é uma questão fácil. Agora, se você olha para uma questão e pensa, eu acho que eu já vi isso na escola, eu acho que eu tenho uma noção disso, ou então se você olha para a questão e pensa, eu sei como que resolve essa questão, mas vai dar muito trabalho, vai ter que fazer uma equação gigantesca, vai ter que calcular 1000 coisas, fazer 1000 contas. Se você olha para a questão e ou você sabe fazer ela mais ou menos, ou você sabe que ela tem solução, mas é uma solução complicada, ela provavelmente é uma questão média. Agora, se você olha para uma questão e você não sabe fazer, aí a gente não sabe, provavelmente vai ser uma questão ou média ou difícil. Mas se você olha para uma questão e pensa, misericórdia, essa questão não foi escrita por um professor, essa questão foi escrita pelo diabo, é porque ninguém sabe essa questão. Por quê? Eu falo brincando, né? Mas é porque é verdade. Tem questão do Enem que é muito difícil. Tem questão do Enem que, assim, só quem tá na faculdade sabe. Tem questão que realmente é loucura do pessoal colocar no Enem. Então, quando você olha pra uma questão e pensa, nenhum aluno de ensino médio deve saber essa questão, é porque essa questão é difícil. E essa questão provavelmente vai valer pouquíssimo ponto. Então, quando você vê uma questão que realmente você pensa, eu não tenho ideia de como fazer isso, não se preocupe, porque provavelmente a maior parte da galera também não vai ter a mínima noção e essa questão vai valer pouquíssimo ou caso valha ponto, né? Então, não se preocupe porque o Enem valoriza o seu conhecimento, tá? Então fica tranquilo, as questões difíceis não serão capazes de nos derrubar, eu profetizo em nome de Jesus. E agora, para finalizar esse vídeo, como lidar com a redação, como administrar o tempo da redação. A primeira dica que eu já falei no início do vídeo é jamais, nunca, em nenhuma circunstância, nem sob efeito de cocaína, você faça a redação direto na folha. Porque assim, eu sei que muita gente fica preocupada, né, porque a redação, ela demanda muito tempo. Não é só você que demora para escrever redação, todo mundo demora para escrever redação. Então assim, a redação, como ela demanda muito tempo, muita gente fica desesperada pensando, não vai dar tempo, e escreve a redação direto na folha, sendo que a redação é a parte mais importante do Enem inteiro. Então você não pode correr o risco de errar, de perder linha por besteira, de escrever várias palavras erradas e acabar tendo que riscar, perder espaço que você poderia estar escrevendo. Então assim, pode faltar 10 minutos para a prova, não escreve a redação direto na folha de respostas. O que você vai fazer com a redação é ler o tema de redação, tirar alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos para ficar pensando sobre, para ficar refletindo sobre o tema, e aí você começa a escrever. Não precisa escrever um texto de uma vez, escreve coisas que a redação te lembra, filmes, séries, livros, argumentos, qual que é o problema que tá nessa redação. Você começa a escrever vários tópicos, para depois você montar o seu esqueleto, né, para você ir pensando, quais argumentos que eu vou usar para explicar por que isso é um problema no Brasil. Agora, por que esse problema não foi resolvido? Como que eu vou resolver isso na proposta de intervenção? Então assim, o segredo da redação é você fazer por etapas. Você lê a redação, você pensa um pouquinho, você escreve várias ideias picadinhas, você começa a organizar essas ideias e você escreve um rascunho. E quando você escrever o rascunho, essa informação é muito importante, quando você escrever o rascunho da sua redação, deixa ele de molho, deixa ele de lado, vai fazer outra coisa. Por quê? Quando a gente termina de escrever a redação, como é uma coisa que deu trabalho, né, que você se esforçou bastante, a gente termina de escrever e pensa, tá linda a redação, não tem problema nenhum, vou escrever ela direto.
Só que não. Quando você deixa a redação de lado por um tempo, vai fazer outras questões e depois você volta e lê a redação, você vê vários erros, ortografia, pontuação, várias coisas que muitas vezes estavam erradas e que você não viu. Então, deixa pra passar a redação a limpo por último, quando você já tiver terminado as questões. E aí você passa ela a limpo bonitinho, ainda lê ela pelo menos mais uma vez antes de entregar, só pra ver erros ortográficos, ler palavra por palavra, só pra ver se cada palavrinha tá escrito certo, né? Pra não errar uma vírgula, pra não perder uma pontuação. Imagina, um pontinhozinho que ia te tirar um ponto, você não vai perder mais. Então, fica de olho nessas coisas e não entrega a redação sem antes você ter batizado ela no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você ter verificado cada palavrinha, você ter... Trata com carinho a sua redação. É só essa mensagem que eu queria passar. E essas foram as dicas que eu tinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vá acalmar vocês esse vídeo. Ainda essa semana, antes do Enem, vai sair um vídeo assim, com as últimas dicas pra vocês, né, uma última motivação. E eu também vou deixar de recomendação pra vocês uma playlist que eu fiz no ano passado, que eu acho que é uma playlist muito boa, com 10 vídeos pra ver na véspera do Enem, que são algumas revisões que eu acho mais importantes. Então assim, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês estejam trabalhando não só o intelecto, mas trabalhando a paz interior. Boa sorte na prova, administrem bem o tempo e muito obrigada pela paciência. Se você gostou desse vídeo, se o vídeo te ajudou, você já sabe o que fazer. Manda no grupo do WhatsApp da sala, manda pros familiares, manda pros amigos e dê um piate para valorizar o meu trabalho. Muito obrigada pela paciência, um beijo até o próximo vídeo.